Atos capítulo 17. Nós vamos ler, irmãos, especificamente a primeira parte do capítulo 17, que vai do verso 1 até o versículo 9. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jasão, procuravam trazê-los para o povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jasão e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegarem aqui, os quais Jasão hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. A multidão, como as autoridades, ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Contudo, soltaram Jasão e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. Amém. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Senhor, nós te damos graças por tua palavra e rogamos ao Senhor que nos conduza, nos dando o entendimento da tua palavra, a fim de que o teu povo ouça a tua voz nessa noite e o Senhor seja exaltado no nosso meio. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. O apóstolo Paulo, irmãos, na região da Macedônia, agora ele parte para a cidade, né, um pouco mais distante, em torno de 100 milhas de distância de onde eles estavam, na cidade de Filipo. E ele vai exatamente para a cidade de Tessalônica, onde havia ali uma sinagoga de judeus. O apóstolo Paulo, juntamente com Silas, e é interessante notar que desse tempo para cá, não é, o verbo, na primeira pessoa do plural, ele some, como que Lucas talvez tivesse ficado para trás e acompanhou o apóstolo e Silas por um tempo e agora já não está mais com eles. Ele registra os fatos, mas não cita os acontecimentos na primeira pessoa do plural, como que nós estivéssemos ali envolvidos. Agora ele fala acerca deles, exatamente assim. Diz o texto, não é? Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los, não é? Não é nós fomos procurá-los, mas Paulo foi procurá-los. E eles, ao chegarem na cidade de Tessalônica, especificamente, como diz o texto sagrado, né, essa cidade, ela era uma cidade, como descrito na história, segundo a sua localização, era uma cidade de portuária, não é? E ela ficava ao sudeste, no sudoeste da Macedônia. E lá, nesse lugar, havia uma sinagoga. É interessante que Lucas descreve, dá essa informação. Havia ali uma sinagoga. E essa sinagoga dos judeus, diz o texto sagrado, né, ela foi imediatamente procurada pelo apóstolo e o Paulo entra na sinagoga e passa então a ensinar aqueles acerca do evangelho de Cristo. A informação que nós temos no texto, né, é que o verso 2 diz assim: Paulo, do seu costume. É interessante que aqui ele descreve
não é uma prática, uma conduta paulina. Ele vai primeiramente aos judeus. Ele disse anteriormente que ele estava deixando os judeus para falar aos gentios, mas costumeiramente ele fazia assim, ele ia aos judeus. E isso é tão importante dentro da história da redenção, irmãos, para que fique claro, ele está pregando ali para gentios, mas haviam judeus naquele lugar. E para os gentios entenderem também que a salvação e o cristianismo, não é, tem por base o judaísmo. E que aquelas práticas neotestamentárias têm como fundamento as práticas do Velho Testamento. Isso tem um aspecto didático muito importante. Mas não é só didático a questão que está envolvida aqui. Não é a didática o ponto central, mas sim o amor do apóstolo Paulo para com os seus, para com aqueles que nasceram na sua mesma cidade ou na mesma região, ou que são judeus como ele o é. Paulo os amava. E assim funciona, irmãos, quando nós amamos alguém, nós queremos a Cristo. Quando nós amamos alguém, nós queremos que ele ame ao Senhor que nós seguimos. E o costume de Paulo não era lançar maldição sobre os judeus, mas trazer os eleitos de Deus entre os judeus por meio da pregação do Evangelho. É estranho nós pensarmos em alguém amar o outro e não pensar na salvação deles. Paulo vai dizer em outro momento que, se fosse possível, ele entregaria sua própria vida. Ele seria condenado para que os seus fossem salvos. Para que o seu povo fosse salvo. O que é exatamente amar alguém? Não é usufruir da sua presença, não é simplesmente ter um relacionamento por um tempo. Amar alguém é desejar que ele ame ao seu Senhor e ele sirva ao Senhor. Esse é o desejo do coração daquele que ama. Diz o texto sagrado que o apóstolo Paulo, como de costume, verso 2, parte B, foi procurá-los. Veja que, não é, mais uma vez, não é um desencargo de consciência, não. Veja, ele era costumeiro essa prática de ir à sinagoga, e ele foi procurá-los, mas ele fez isso 3 sábados seguidos. Veja, ele não age aqui como Jonas, que foi pregar aos ninivitas, e a cidade percorreria 3 dias para falar tudo, e ele fala tudo em menos tempo do que é necessário, querendo se livrar da obrigação de anunciar o juízo de Deus sobre aquela nação. Paulo não. Paulo faz 3 vezes, ele vai 3 sábados seguidos. Diz o texto, por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. E é interessante a expressão utilizada aqui por Lucas, por Lucas, quando ele descreve o que acontece ali, é que o apóstolo Paulo tentou convencê-los nas Escrituras, trazendo a razão, o entendimento, a compreensão do que estava acontecendo, para que eles pudessem entender acerca de Cristo. E ele vai arrazoar com eles. Ele vai mostrar a eles o que está acontecendo na Escritura. Fazer a conexão dos pontos que eles não faziam, ficando no meio do caminho sem perceber Cristo, o Redentor. Segundo, veja a expressão, ele arrazoa com eles acerca das Escrituras. Essa expressão utilizada aqui, irmãos, ela é muito comum, e veja, isso é uma expressão que ele utiliza, e ele usa isso como uma palavra de Cristo também. Veja lá em Lucas, não é? Lucas escreveu Atos e o próprio Evangelho de Lucas. Veja o capítulo 24 do livro de Lucas, veja o que ele diz. Lucas, capítulo 24.
verso 26 e 27, diz assim: porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Cristo olha para a palavra e diz: veja o que a Escritura fala a meu respeito. Perceba se não é exatamente isso que Paulo está falando, gente, aos judeus. Na parte B do verso, veja: foi procurá-los e por 3 sábados arrasou com eles acerca das Escrituras. Verso 3, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Ora, perceba que na lógica do apóstolo Paulo, ele pega as Escrituras e vai mostrar para eles que ela fala acerca de Cristo. E ele passa as Escrituras para eles, mostrando que Cristo estava ali. E mostrando o quê? Que Cristo ia padecer e ia ressurgir. Ora, volte comigo para Lucas e veja se é exatamente isso que Cristo faz. Lucas 24, verso 44 agora, perceba. A seguir Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei. No verso 44 em diante. Estando ainda convosco, importava se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Ele disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Ora, o que é que está escrito na lei, nos profetas, nos salmos? Que Cristo ia padecer e ressuscitar ao terceiro dia. E Paulo, então, na sinagoga, usa do mesmo expediente. Ele está expondo que Cristo, no Antigo Testamento, foi anunciado. E que a mensagem do Antigo Testamento é: ele ia morrer e ele ia ressuscitar ao terceiro dia. Mas essa mensagem, não é, ela se conecta com quem? Interessante que diz que o Cristo padecesse. Veja como ele está falando para os judeus. A palavra Cristo, não é? Ela, na palavra grego, ela vem da palavra associada à palavra hebraica, que significa ungido. Aquele ungido de Deus. Então, era necessário que ungido. Quem é esse ungido? E que mensagem é essa que é pregada acerca desse ungido que vem? E Paulo então mostra que era necessário que viesse esse ungido. Como Isaías 61 descreve: porque o Espírito de Deus está sobre mim, isto é, porque o Espírito me ungiu para pregar boas novas, para proclamar a liberdade, para curar os enfermos. O Evangelho vem por meio da unção do Espírito de Deus. E veja que Lucas faz exatamente assim. Ele mostra no Evangelho que Cristo começa a pregar acerca do seu ministério e do seu reino quando o Espírito de Deus vem sobre ele. E ali, naquele momento em diante, ele passa a anunciar o Evangelho, dizendo que arrependam-se dos seus pecados. É a mesma coisa que acontece em Atos, no capítulo 2, quando o Espírito vem sobre a igreja, então eles saem a proclamar o Evangelho a todas as nações do mundo. A mesma coisa acontece com a igreja. Agora, Paulo volta aos judeus para mostrar a eles que aquilo o que está escrito na palavra de Deus, e aqui o Antigo Testamento, fala acerca de Cristo, o ungido de Deus. Mas quem é esse ungido, irmãos? Primeiro, qual a mensagem que é anunciada? Que ele ia morrer e ressuscitar. Que ele ia morrer e ressuscitar dentro do terceiro dia. Por que essa mensagem ela é tão fundamental? Por favor, se você voltar comigo lá para Atos, ainda capítulo 2. Atos capítulo 2. Volte comigo, por favor.
Veja a mensagem que começa a ser pregada a partir do verso 22 de Atos. Diz assim: varões israelitas, Pedro pregando, atendei a estas palavras: Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele, diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará na esperança. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, o profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referia-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A esse Jesus, Deus ressuscitou, de que todos nós somos testemunhas. A mensagem que Pedro prega, quando cheio do Espírito Santo, é: Cristo morreu, vocês mataram Cristo, mas Deus o ressuscitou. Ele prega a morte e a ressurreição de Cristo, e a partir daí ele diz: agora arrependam-se dos seus pecados. Veja, no verso 37, depois da mensagem anunciada, ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Imediatamente após o anúncio Veja, a mensagem está associada com o personagem. Não há distinção entre mensagem e personagem. O Jesus histórico não é diferente do Jesus querigmático, isto é, a mensagem de Cristo não é diferente da pessoa de Cristo. O que Paulo faz aqui é mostrar imediatamente isso. Ora, o que se fala acerca dele, não é de outro. Por favor, volte comigo para Atos 17. Veja as palavras do apóstolo Paulo. Verso 3. Expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Quem é esse? Esse é o Jesus que eu vos anuncio. Era necessário que o Cristo padecesse e passasse dentre os mortos. E quem é esse? Esse Cristo é Jesus, o Salvador do mundo. A mensagem que eu vos anuncio é o evangelho puro e simples e poderoso do Cristo que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Acontece aquilo que aconteceu em Atos, acontece também depois da pregação do evangelho. No verso 4 diz assim: alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Eles creram no evangelho do Senhor. Interessante que a palavra é persuadidos, né? É como, não é simplesmente a mente deles, nós compreendemos a lógica desse raciocínio, mas também é. Porque crer não é o vazio ou a irracionalidade do entendimento, não. Crer é pensar, é compreender.
Como é que eu posso compreender? O Espírito de Deus fez o que fez com Lídia, abrindo o coração e a mente dela para que ela entendesse o que estava sendo pregado. Aconteceu com esses também a mesma coisa. O Espírito de Deus abriu o entendimento deles e eles entenderam o Evangelho. Mas perceba a informação que Lucas coloca no texto. Eles foram persuadidos e unidos a Paulo e a Silas. Numerosa multidão de gregos, piedosos e muitas distintas mulheres. A igreja que tinha pessoas de todos os grupos. Gregos, judeus e mulheres. A igreja do Senhor está sendo formada com a diversidade da realidade. Mulheres se reuniam lá em Filipe para orar porque não havia uma sinagoga. As mulheres estão à parte. Os gregos piedosos de um lado e os judeus na sinagoga. O Evangelho é pregado. Eles creem e eles se unem ao apóstolo Paulo. Isso me preocupa quando você vê verdade como essa na Escritura. Me preocupa muito o modo em que as igrejas montam o seu sistema de evangelismo. E que eles dividem em tribos, né? As cidades são tribos. Tem uma linguagem dessa interessante, missões urbanas, que tem o seu valor. Não quero aqui criar problema exatamente por que a missão urbana, mas pensar apenas em alguns aspectos que são estranhos ao princípio da eclesiologia bíblica. Não existe uma igreja de surfista, não existe uma igreja de skatista, existe a igreja de Cristo, em que aqueles que estão onde estiverem são unidos a Cristo e são membros da igreja de Cristo. Mulheres, gregos, estejam eles onde estiverem, eles são unidos ao corpo de Cristo, estão debaixo do governo e autoridade da igreja local. Não formam tribos espalhadas na cidade, em que somente pessoas com aquelas características e tatuagem e piercing podem se ajuntar. Não! Elas são redimidas pelo Senhor e precisam fazer parte da igreja e do corpo de Cristo, de uma igreja local. Foi assim que aconteceu aqui em Atos. O Evangelho foi pregado. Muitos creram. Isso nos ajuda a entender, primeiro, que o que salva é a mensagem do Evangelho. E que Evangelho? O que é o Evangelho? Não confunda os benefícios do Evangelho com o Evangelho. Justificação é um benefício do Evangelho. Mas o Evangelho é Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E qual o benefício dessa obra? Justificação, santificação. Nós não teremos os benefícios da obra de Cristo se não crermos na obra de Cristo. A nossa fé, ela não é colocada em algo que não é real. A nossa fé é histórica. E aqui os apóstolos fazem questão de estabelecer essa distinção. Sempre eles vão separar o evento, a obra de Cristo, com o resultado dela. Perceba, eles pregam o quê? Cristo morreu e ressuscitou. E quem é esse que ressuscitou? É o Cristo prometido. Se arrependem e creem no Evangelho. O efeito da obra se revela. A salvação, arrependimento, salvação. Porque a salvação e a justificação, ela está associada diretamente à obra de Cristo. Nós não podemos mudar essa verdade. Até porque Paulo faz essa conexão muito clara. Cristo morreu e ressuscitou. Salvos. Que associação é essa? A mensagem não é diferente do personagem, do evento e da história. A mensagem é a mesma.
O que nós pregamos é o que aconteceu na história. A nossa fé não está baseada em nada que é simples, que diga, veja bem, eu acho que isso é como alguns liberais tentam colocar em textos como esse, dizendo assim, nós temos que fazer a diferença entre a mensagem e o Cristo histórico. Então eles dizem, veja, Jesus morreu, isso é história, mas pelos meus pecados isso é teologia, isso é querigma, isso é mito, isso não é verdade. E o que a palavra mostra é exatamente o oposto. Há uma íntima relação. Veja, Jesus morreu. Arrependam-se dos seus pecados. Ele ressuscitou dentre os mortos. Arrependam-se dos seus pecados. Não há como separar a mensagem do indivíduo e da história real. São coisas que estão intimamente ligadas. E o apóstolo Paulo vai dizer isso. Ele ressuscitou para a nossa justificação. Mas o evangelho, irmãos, ele não apenas atrai os eleitos por meio do fiel anúncio, o anúncio do evangelho de Cristo. Ele revolta e produz rebeldia contra a igreja do Senhor. Essa é uma das características da fiel pregação do evangelho. Verso 5. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus, dentre a malandragem, impressionante esse termo, né? Homens maus mesmo, homens que costumam fazer arruaças na sociedade, né? Piquete. É como você pegar ali, desculpa aqui usar algo, mas algo que é muito comum e aconteceu recentemente. No Ocupa Estelita. Chegaram na casa do prefeito, na frente da casa do prefeito. As figuras que estavam ali na frente da casa do prefeito eram as mais estranhas possíveis. Eles pegam as pessoas que estão preparadas para aquilo. Eles vão buscar a pior classe de gente, nuas, seminuas, na porta da casa de família, para fazer arruaça. E esses judeus foram fazer isso exatamente assim. Eles foram buscar gente desse tipo para se colocar contra o evangelho do Senhor. Vamos chamar a malandragem. E eles se colocam contra o evangelho de Cristo. E o que é que acontece, irmãos? Alvoroçaram a cidade. Causaram pânico na cidade. E assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Qual a mensagem que eles anunciam? Eles não encontraram aqueles que estavam pregando. Então arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando, estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Coisa impressionante. Estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Esses judeus, eles foram distintos, eles fizeram um contrário que Raabe fez lá em Jericó. Ela disse, eu ouvi falar e chegou aos nossos ouvidos que o teu Deus é poderoso e que ele vai adiante de vós, causando terror aos inimigos. Em outras palavras, tem misericórdia de mim. Não condene a minha vida e a minha família. Tenha misericórdia de mim. Aqueles que têm transtornado o mundo chegaram aqui. Interessante que esse transtorno, irmãos, ele se dá em vários níveis. Perceba, por exemplo, no capítulo 16, na conversão da jovem adivinhadora, eles transtornaram aqueles homens que ganhavam lucro com a adivinhação da mulher que era possessa por um espírito de adivinhação. Eles ficaram revoltados com aquilo que aconteceu. Veja, no verso 19, diz assim, olha, vendo os seus senhores que se lhe desfizera a esperança do lucro. Veja, ela foi liberta pelo Senhor e ela já não vai mais agora
fazer adivinhações, e ela não é mais fonte de lucro para aqueles homens. Agora eles dizem, eles estão transtornando o mundo. Aqui, eles vão fazer a mesma coisa aqui. E qual é a mensagem que eles alegam que eles estão pregando? Né? Perceba no verso 7, por favor. Os quais Jasão hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Qual é o foco? Jesus é filho de Deus. É o rei de Israel. O Senhor de toda a terra. Deus, mas das nações. O reino, esse reino aqui, esse governante aqui temeu que alguém viesse tomar o seu lugar. Eles não têm apenas o Senhor deles, não sou eu. O Senhor deles é um homem chamado Cristo. E o reino deles não é desse mundo. Interessante que a palavra parousia, que é usada para tratar acerca do retorno de Cristo, né? É uma expressão escatológica que fala da volta de Cristo. Ela se refere à chegada de um imperador, de um rei, não é, com barulho, não é, o ressoar de trombeta, chegando numa cidade, retornando de uma batalha, conquistando seus inimigos. E esse Cristo chegou e foi anunciado, veja, e ele tem transtornado, tem feito um barulho. Qual barulho que ele tem feito? Homens que se levantam para pregar a palavra e libertar os homens da escravidão e da estrutura do pecado em que o mundo se meteu, por causa da queda. Agora o Senhor ele diz, ora, esses homens que foram libertos, eles não têm mais se submetido a esse governo e a essa estrutura de mundo e a esse senhorio. Nós temos que impedir que esse governo se espalhe. Porque essa é a característica da igreja do Senhor, irmão. Nós temos um rei e nós somos membros de um reino. O nosso rei está sentado no trono, o nome dele é Cristo. Ele ressuscitou dentre os mortos. Os inimigos que ele venceu, ninguém pode vencer. O pecado, o mundo e a morte. Esse é o problema com os membros desse reino. É que eles dizem, nós vamos condenar vocês à morte. Mas a morte já não tem mais domínio sobre nós. Porque o diabo, que tinha o poder da morte, foi destruído na cruz do Calvário. Eles não têm mais como afetar os membros desse reino. Agora, eles querem mostrar toda a sua ira contra o Senhor. Lembrem-se, não é? Isso aconteceu com Cristo também. Os reis da terra se levantaram contra ele. E os reis da terra se levantam contra a igreja do Senhor também. Eis aqui um povo que tem um governante. E sábio seria o governante que governasse debaixo da sabedoria do soberano governante de toda a terra. Louco é o governante que se opõe ao governo desse soberano Senhor. Diz o Salmo 2, o Senhor ri deles. E diz a eles, beijem o filho antes que seja tarde demais. Os reis da terra se amotinaram
e se colocaram contra o Senhor. Não fariam também contra a igreja do Senhor? Os reis da terra se levantam contra o reino e a igreja do Senhor. O levante, perceba que Lucas é minucioso, porque não deixa dúvida que aqui não é uma batalha, uma luta de pessoas de bem da sociedade, pessoas que querem justiça, não. Lucas deixa claro, a malandragem, os ímpios. E Lucas, como historiador, ele é preciso nas informações para não deixar dúvida de que todo o julgamento em que o povo de Deus passou foi injusto. Você pode ler o livro de Lucas de Atos de ponta a ponta. Todo julgamento narrado nesse livro, ele conta os mínimos detalhes para deixar nenhuma dúvida que aqui foram injustiçados por causa do Evangelho. E ele então tece os detalhes, ele conta os detalhes. Esse povo aqui era a malandragem, povo que se levanta acostumado a esse tipo de coisa contra o reino de Deus e se levanta contra eles. Eles estão dizendo, veja, existe um rei aqui. E eles vão se opor ao teu governo. Porque é exatamente isso, irmãos. Igreja do Senhor Jesus, preste atenção nisso. Nós fomos tirados do reino das trevas e transportados para o reino do Filho do amor de Deus, do Senhor. E nós temos apenas um Senhor. E nós nos submetemos ao seu governo. Nada que se opõe à autoridade desse governo pode permanecer no nosso meio. E não há nada mais que se opõe ao governo desse Senhor do que o pecado. Não são questões sociais lá fora, simplesmente não. Nós vamos chegar lá. O que mais se opõe é o pecado, porque o pecado é inimigo de Deus. Foi o pecado que levou o meu Redentor à cruz. Foi o pecado que arrancou o meu Senhor, mesmo vindo com vontade, fazendo aquilo que ele quis fazer. Ele desceu da glória para morrer pelos meus pecados. O pecado desonra a autoridade desse rei. Porque e assim nós oramos na oração que o Senhor nos ensinou. Venha o teu reino. Estabeleça-se esse reino sobre nós, Senhor. E esse reino significa que todo pecado, tudo aquilo que é mundano, precisa ser mortificado para que o Senhor reine no nosso meio. Nós não vamos dizer que o Senhor reina sobre nós simplesmente porque nós batalhamos contra valores sociais lá fora, porque nós vamos para as ruas fazer motim. Não! Quando nós lutamos contra o nosso pecado, contra a miséria que está no nosso coração. Porque é isso que levanta a ira. É isso que faz, é que se levanta a inimizade contra Deus. O reino está aqui. E nós fazemos exatamente o que esse povo faz. Quando nós vivemos na iniquidade, nós dizemos: o Senhor não é rei sobre a minha vida. Quando nós vivemos no pecado e na miséria da iniquidade, nós dizemos: o Senhor não é rei sobre a minha vida. E eu me ajunto com a malandragem para dizer: Ele quer ter autoridade sobre sua vida. E nós queremos nos revoltar contra esse governo.
Porque nós queremos governar nossa própria vida. Num certo sentido, nós nos tornamos iguais a esse povo aqui. Quando o pecado governa a nossa vida. Jesus morreu e ressuscitou para que houvesse salvação, libertação dos nossos pecados. E agora ele é o rei que está sentado no trono e nós nos submetemos ao seu senhorio. Nós morremos a cada dia para o nosso governo e a cada dia nós nos submetemos ao governo do Senhor. Está onde revelado? Na sua palavra, é a sua vontade. A sequência do texto, encerrando a narrativa, diz assim, finalzinho do verso 7, afirmando ser Jesus outro rei. Ele causou alvoroço no coração daquele homem, porque Jesus é rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Como pode alguém governar? É assim que fica o nosso coração, agitado, quando nós temos que lançar mão da nossa iniquidade, daquilo que fazemos que desagrada a Deus, para nos submeter ao senhorio do Senhor. A nossa alma fica agitada. Porque não queremos. Mas é verdade também que a sociedade lá fora fica agitada quando uma igreja, o povo de Deus se levanta dizendo: nosso rei é o Salvador, é o Cordeiro, é o leão da tribo de Judá que está sentado no trono. Aí você ouve da boca desses homens que eles querem mudar os conceitos que são bíblicos, judaico-cristãos, mas eles querem aniquilar o cristianismo, eles querem matar a igreja, eles querem impedir que ela exista. Porque é exatamente assim que o mundo é. É tolerante para com todo tipo de governo que não seja o de Cristo Jesus. E intolerante para com o senhorio do nosso Deus. E a submissão da igreja a esses princípios. E aí aqueles que seguem ao Senhor são chamados de retrógrados. Esses não conhecem a ciência evoluiu tanto, já se sabe tanta coisa, esse povo não sabe de nada, esse povo nem estuda. É assim que eles dizem. Mas simplesmente porque eles não suportam ver um povo subordinado ao Senhor de toda a terra. Que tem leis determinadas para esse povo. E esse povo é guiado por elas. E quando Paulo, então, prega essas verdades ali aos judeus, na sinagoga, e aos gentios, aos gregos, e eles se convertem ao Senhor. Veja o que diz Paulo lá na carta, porque perceba que ele está em Tessalônica, né? Na primeira carta da igreja de Tessalônica, por favor, abra sua Bíblia comigo. Veja que o confronto aqui é com os ídolos e o verdadeiro Senhor. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9 e 10, diz assim: pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso
no vosso meio. Perceba, ele está dizendo, veja a repercussão que teve no meio deles a nossa chegada no Evangelho, o Evangelho no meio de vocês. Diz, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes, veja, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Verso 10, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus que nos livra da ira vindoura. E aí a linguagem de Paulo é interessante, né? Eles aguardam o retorno do rei. E aqui a parousia, a palavra é exatamente essa. Esse rei está voltando. Como é que rei é esse que está chegando? Eles servem a Cristo que vai voltar. Que governo é esse? Eles não podem se submeter a esse governo. Paulo está exatamente dizendo aqui, ora, causou um alvoroço no meio deles, porque vocês se converteram dos ídolos ao único e verdadeiro Deus, ao Deus vivo e verdadeiro. A igreja abandonou seus deuses e o governo da carne e do pecado e se submeteu ao senhorio de Cristo. O Senhor, mesmo causando alvoroço no coração daqueles homens da autoridade ali, eles não puderam fazer nada contra a igreja naquele dado momento. No verso 9 diz, contudo, soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. Alguns comentaristas maldosos vão dizer que a palavra aqui, fiança, pode significar, né, propina, coisa. Não, eles pagaram um dinheiro por fora e liberaram ele. Isso não aconteceria nesse contexto em hipótese alguma. Eles queriam pegá-los, eles queriam matá-los. Em nenhum momento seria aceito algo como isso. Se eles propusessem algo dessa natureza, eles teriam sido decapitados ali. É porque havia, certamente como acontece na nossa lei, existe alguns crimes que você pode pagar fiança e ser liberado. É exatamente o que aconteceu aqui. A igreja pagou a fiança e eles foram liberados. Eles não permaneceram ali. A história da igreja, ela é montada em cima dessa verdade. O que aconteceu com Cristo acontecerá conosco. Se aconteceu com o nosso mestre, por que não acontecerá com seus servos? Cristo teve os reis da terra contra ele. Ele é ungido do Senhor, que destruiu os inimigos do Senhor. Em quem nós vamos confiar? O Senhor destruiu o pecado. O Senhor destruiu Satanás. E o Senhor venceu o mundo e a morte. Estar debaixo desse governo é não se submeter ao senhorio do mundo, do diabo e do pecado. Essa é a primeira demonstração que a igreja vai ter. E aí eu me dirijo a você que não conhece o Senhor ainda e que tenta vencer o pecado com sua própria força. Você não vai conseguir vencer o pecado com sua própria força. Não existe armas em você ou capacidade em você para isso. Não há possibilidade para você vencer o pecado com sua própria força. É impossível, não há força suficiente em você para isso. Você precisa da misericórdia do Senhor e do seu governo. Porque exatamente esse é um dos ofícios. Ele não é apenas sacerdote que cura, ele não é apenas profeta que fala e ensina, ele é rei que quebra as algemas que nos prendem.
Diz o texto, e ele virá e colocará em liberdade os algemados, diz o Senhor. Ele libertará os algemados. Você não vai vencer se Cristo não for o teu Senhor. Se você não se arrepender dos seus pecados e confiar nele, é Ele que vai quebrar tuas algemas e te salvar. Renuncie ao governo que tem sido estabelecido no teu coração e submeta ao governo de Cristo. Ele é bom. Ele nos cura. Ele nos ensina. E Ele quebra as nossas algemas. Assim como o sepulcro não pôde detê-lo, teu pecado será vencido pelo poder do Evangelho. E que alegria para a igreja do Senhor, irmãos. Nós vivemos num mundo caído, inimigo do Senhor. Mas nós temos ainda, além dos reinos lá fora, nós temos aqui dentro de nós ainda a nossa natureza caída, que tenta se levantar dia após dia contra o senhorio de Cristo. Nós precisamos subjugar esse governo, porque nós temos um Senhor e nós temos que nos submeter a Ele. Esse inimigo está aqui dentro. Nós dormimos com ele. Não dê vazão a ele. Alimente a sua alma com a palavra. Busque ao Senhor em oração. Confie no poder do Evangelho e espere no Senhor. E não dê espaço para o pecado. Porque o Rei que nos libertou vai nos levar salvos até a cidade celestial. E assim como ele entrou na cidade santa, na presença gloriosa do Pai, nós estaremos com ele, porque ele é o Senhor Salvador da nossa vida. Ele morreu pelo meu pecado. E ele ressuscitou para a nossa justificação. A esperança da igreja repousa na vitória desse rei. E nós podemos confiar nele. Quando lá fora na sociedade, quando os conflitos da sociedade se manifestarem ainda mais ferozes do que são, quando crentes tiverem que tomar decisões contrárias à estrutura desse mundo por causa de Cristo e ter contra si a ira desse mundo, alegrem-se, porque foi assim que eles trataram os profetas e os servos do Senhor em todo o tempo. E fique certo, o nosso Senhor julgará todos os homens. Foi o que nós lemos hoje na nossa leitura da confissão de fé. Há um dia de juízo determinado e o Senhor julgará todos os homens e usará de misericórdia para com sua igreja e de justiça para com os inimigos do reino de Deus. E nós podemos confiar na perfeição, na sabedoria e na retidão desse rei, que fará todas as coisas para a glória do seu nome. Amém. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Ó Deus, nós te damos graças pela palavra nessa noite, pedindo ao Senhor que nos ensine particularmente a não nos submetermos, ó Deus, à tirania do pecado.
Nós temos um Senhor que deu a vida por nós e destruiu o pecado, nos libertando dele. Nos ensina, ó Deus, a ter o nosso coração completamente submisso ao teu governo e ao teu senhorio, para a glória do teu nome. E aqueles que não te conhecem também, sejam feitos, ó Deus, teus súditos e teus servos, abandonando todo o senhorio desse mundo e submetendo-se à glória do Senhor de toda a terra, que liberta, que cuida, que protege e que ensina o seu povo. Em nome de Jesus oramos. Amém.